Sempre que lança um novo videogame, todo mundo quer saber dos gráficos novos, aqueles jogos ultra realistas com diversas mecânicas diferentes. Mas mesmo para quem tem consoles modernos ou um PC parrudo, existe a chance de conhecer alguns jogos que muitas vezes parecem ter saído diretamente do passado. Seja pela sua jogabilidade ou pelos gráficos, muitos jogos acabam adotando aquele estilo gráfico pixel art antigo como uma decisão artística e até mesmo para homenagear os jogos que os desenvolvedores jogavam na sua infância. E é exatamente isso que vamos ver aqui hoje. Jogos novos, mas com cara de game antigo. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, vamos começar isso aqui com o Berserk Boy, jogo de plataforma 2D que, apesar de ter saído em março de 2024, de cara a gente já consegue perceber que ele é bastante inspirado em jogos como Mega Man, mais especificamente o X do Super Nintendo e o ZX do Nintendo DS. Aqui controlamos Kei, que é um jovem que pertence a uma resistência que luta contra robôs malignos, e o jogo conta com uma jogabilidade totalmente frenética. O Kei é bem rápido, lembrando até mesmo a velocidade do Sonic em alguns casos. Mas o seu diferencial aqui tá nos trajes que o protagonista pode usar durante a gameplay, que você consegue pegar ao derrotar alguns bosses no final de cada fase. Só que diferente de Mega Man, que quando você mata o chefe você ganha meio que parte do poder dele, é só um tirinho ou coisa assim, aqui não. As armaduras, de certo modo, mudam a gameplay conforme você vai passando as fases, e certas roupas também liberam alguns caminhos diferentes que você pode encontrar durante a sua jogatina. Apesar do jogo ser linear, tem alguns momentos que você consegue chegar em algum ponto da fase ali que vai ser necessariamente obrigatório você ter liberado alguma dessas roupas, né? Tipo como acontecia no Mega Man mesmo, que pra chegar em certo ponto você precisava usar o poder de algum boss lá pra pegar um coração ou um sub-tank. É nessa vibe. Berserk Boy, por mais que ele pegue bastante inspiração em Mega Man, ele tem vários pontos diferentes que traz uma identidade própria. As animações aqui são incríveis, o gráfico é muito bonito e você pode jogar em todas as plataformas atuais. Inclusive, esse foi um jogo que eu fiz um vídeo dedicado, uma review pra ele, que você pode assistir clicando no cardzinho aqui em cima. E se você sente falta de um jogo novo de Mega Man X, por exemplo, esse aqui vai ser uma ótima pedida. Lançada em fevereiro de 2024, Slave Zero X apresenta um jogo de ação meio hack and slash ali com visão lateral estilo 2.5D, com toda a cara de jogo do primeiro PlayStation. Eu não sei vocês, mas quando eu vi o trailer desse jogo, os meus olhos brilharam. A história desse game aqui é completamente maluca. A gente controla um cara que tem um mecha que sai dando porrada em todo mundo e ele quer acabar com os governantes daquele lugar, que é meio uma ditadura, tá ligado? Num futuro distópico. E o foco dele é inteiramente nas batalhas. Ele é totalmente linear, não tem muita exploração. É aquele tipo de jogo que você senta a bunda na cadeira só pra apertar alguns botões ali e ir até o final de cada fase. É literalmente correr pra um único caminho, enfrentando inimigo a rodo, fazendo vários combos até chegar nos chefes, que é um show à parte, que tem algumas dificuldades aqui. E ele até me lembra um pouquinho Devil May Cry, com aquele sistema de rank que você conseguiu passar pela fase, quantos combos você fez, se você morreu ou não, que é algo que eu não ligo tanto, mas por ele ser frenético, rápido, é muito gostoso de você descer o cacete em geral, fazendo os combos ali. Tem hora que enche de inimigo na tela, mas é muito prazeroso passar a katana em todo mundo. O legal é que os personagens têm um visual meio 2D, mas o cenário é completamente 3D, que lembra um pouquinho de Strider também. Mas a verdade sobre esse game aqui, o Slave Zero X, é uma pré-sequência de Slave Zero, que foi lançada em 1999 para o Dreamcast e PC, se tratando de um jogo de ação e tiroteio 3D com a mesma temática de robô futurista. O mais insano é que os desenvolvedores lançaram a versão de 2024 como se ele tivesse sido lançado para o Sega Saturn, videogame esse que foi um antecessor do Dreamcast, por isso todo esse visual aqui. O jogo tá disponível para todas as plataformas atuais, eu só acho ele um pouco carinho nos consoles e talvez valha a pena você pegar quando entrar em alguma promoção. Stardew Valley não poderia estar de fora dessa lista aqui também, né? Que é basicamente um simulador de fazenda. E pra quem é mais das antigas, provavelmente já viu algo bem parecido, porque ele é totalmente inspirado em Harvest Moon, clássico RPG que começou lá no Super Nintendo, fez muito sucesso no PlayStation 1 com o lendário Back to Nature, que eu acho que foi o que mais marcou a galera. E o desenvolvedor de Stardew Valley
Quando foi criar esse game, ele criou inclusive praticamente sozinho. Ele sentia muita falta de um Harvest Moon de qualidade, porque foi se perdendo com o tempo conforme foi lançando o Story of Season, né? Que até mudou de nome, deixou de ser Harvest Moon, separou as equipes e virou duas franquias diferentes. É mó treta aqui. E meio que caiu no esquecimento, até a chegada desse jogo aqui, que tem um visual que lembra bastante jogos de Super Nintendo, mas não se engana não. Apesar de ser sim muito parecido com a clássica franquia de RPG de fazenda, Stardew Valley é um ótimo jogo que foi e ainda é um fenômeno, vendendo mais de 20 milhões de unidades. Inclusive a gente consegue acompanhar um pouco mais de perto de como foi o desenvolvimento desse jogo antes inclusive dele lançar e ter esse sucesso todo no livro Sangue, Suor e Pixel, que conta o desenvolvimento não só do Stardew Valley, mas de Uncharted também da Naughty Dog, um pouco do The Last of Us. É um livro bem legal pra quem gosta de videogame. E eu lembro que conta lá que o cara era casado, quem mantinha as contas em casa era a própria esposa do rapaz que acreditou nele, mas a família meio que ficava julgando por que diabos o cara não tá procurando um emprego ou coisa do tipo. Foi lá, fez o jogo sozinho, publicou e, meus amigos, mudou de vida, né? 20 milhões de cópias é coisa pra caramba. Nem jogo da PlayStation consegue vender tanto assim, dependendo da franquia, né? Basicamente, Spider-Man vende tanto. Agora imagina você sozinho, com o pouco dinheiro que tem, fazendo um jogo de fazendinha que fez sucesso no mundo inteiro e trouxe inclusive diversos diferenciais, né? Tem muita coisa dentro da história ali que a gente não via em outros Harvest Moon. Tem um negócio lá de você escavar ossos, né? Encontrar coisas de dinossauro. É umas viagens assim, mas o game continua recebendo conteúdo até hoje. Chegou até modo multiplayer também pra você poder jogar junto com o seu amigo ou sua namorada, né? O seu namorado, o que melhora bastante a experiência também. Agora, um dos subgêneros mais populares nos jogos de plataforma 2D é o Metroidvania, e nesse quesito Blasphemous é um excelente representante. Ele foi lançado em 2019 para PC e consoles atuais. O jogo tem toda uma cara de título de Super Nintendo e Mega Drive por ter sido feito todo em sprites. E no game controlamos o Penitente Silencioso, que é um guerreiro que precisa desvendar os mistérios envolvendo Custódia, que é a terra que vive sobre uma maldição envolvendo religião, igreja e demônios. Como todo bom Metroidvania, Blasphemous é cheio de segredos, puzzles e uma árvore de habilidades para evoluirmos o nosso personagem. O jogo também adiciona em sua gameplay elementos de Souls-like, como os altares que funcionam como pontos de salvamento que recarregam nossas poções, mas também faz todos os inimigos retornarem. Se Dark Souls fosse feito em 2D, provavelmente ele seria um Blasphemous, tá? Outro ponto que chama bastante atenção nesse jogo é o seu aspecto artístico, que usa elementos religiosos inspirados na Inquisição Espanhola. O estúdio, inclusive, é espanhol, o que deixa tudo muito criativo e único. Esse jogo deu tão certo, inclusive, que em 2023 ele ganhou uma sequência. Então, se você ainda não jogou e curte esse gênero de Metroidvania, vai fundo. E já que estamos falando aqui de Metroidvania, temos aqui mais um que é o Agelos, jogo indie lançado em 2018 e que tá disponível para todas as plataformas. Quem jogou o Master System e bate o olho nesse game aqui, de cara já identifica a inspiração por trás dele, que é a franquia Wonder Boy, ou para nós brasileiros, Mônica no Castelo do Dragão. Ele é um daqueles games que quando você começa a ver aqui várias gameplays, os seus olhos brilham, pelo menos foi assim que aconteceu comigo, e Agelos traz vários elementos de Metroidvania com algumas pitadas de RPG, onde podemos explorar o mundo do jogo, que tem vários segredos, diversos baús espalhados, áreas secretas para você encontrar, habilidades para você pegar também, como pulo duplo, algum poderzinho a mais para sua espada e tudo mais. Ele tem esses gráficos bem simplão aqui com cara de Master System, mas esse foi o principal motivo por ele ter me atraído. Eu achei muito bonito. É uma aventura super divertida, com alguns desafios, inclusive alguns bosses, tá legendado em português também. A história é simples, mas é legal de acompanhar. Tem lojinha para você poder melhorar algumas habilidades, a sua armadura e alguns chefes bem desafiadores. Inclusive esse jogo eu conheci graças ao meu amigo de YouTube, o Kogu, do canal Cogumelando, que tá sempre aí apresentando jogos antigos e novos, e ele tem aquela premissa que é muito boa e verdadeira, né? Que não importa se é um jogo novo ou um jogo antigo, se é um jogo que você nunca jogou, ele vai ser um jogo novo pra você, né? E pensando nisso, eu acho que ele é o cara perfeito pra eu trazer aqui pra esse vídeo, pra te apresentar também mais alguns games que tem essa temática de jogo antigo, mas que foi lançado recentemente. Meu mano Fiasco, se você curtiu o Agelos, cada um fala de um jeito, dá uma olhada no Quick Quest.
Eu ainda não joguei ele, mas ele tá na mira. Eu até peguei ele numa promoção, eu achei ele bem parecidinho. Agora, o que eu joguei e zerei com muita alegria, cara, foi o Ashtalon, que é parecido com esses dois jogos, né, o Agelos e o Quick Quest. Ele tem essa essência Master Systemizada nele, sabe? A começar que no início do jogo, se você virar pro outro lado e seguir nessa direção, você já faz um zeramento. O zeramento de que você abandonou a torre e deixou tudo e todo mundo para trás e nem ligou pro que vai acontecer no mundo. Pois é, um jogo cheio de finais. E sim, o jogo é um Metroidvania numa torre. E lá você encontra o bicho ruim. Você faz um pacto de jamais ser destruído e isso explica você ser capaz de recomeçar o jogo. Isso é muito bacana. Só que, em troca, você tem que dar almas a ele. E essas almas são os inimigos que você despacha. Com as almas você adquire poderes, mas uma hora você vai ter que dar um jeito nesse pacto aí, cara. E será que dá para enganar uma mochila de criança? E você controla mais de um personagem, cada um com as suas habilidades distintas, e dizem que há outros secretos por aí, mas eu não te falei nada. Procure saber. O jogo começa um pouco atravancado no começo, mas logo você pega a prática, tá? Mas se isso tiver ainda assim muito macarronado para você, enrolado, você quer ir direto para um quebra-perna puro, aí eu tenho que te indicar o Bridge-Ru Final Vendetta. Esse game traz muito da essência do magnífico Final Fight 3, inclusive no fato de ser um jogo tranquilo, curto, bom para jogar com alguém. Na realidade, assim, tem até umas coisas em comum que claramente são citações ao Final Fight 3 e outros clássicos da época, como Streets of Rage 2. É um jogo que, se você esteve lá na época, vai fazer você voltar no tempo e lembrar lá das antigas mesmo, quando você ouvia Italo House usando o sapato 775 London camurçado. Mas se você não viveu esse tempo, vai ser uma boa experiência também, porque é um jogo que, por ser novo, tem todas as coisas importantes do contemporâneo e traz o que há de melhor do passado. Mas o melhor de tudo é que é o tipo de jogo que você vai esquecer depois de um tempo, cara. Você vai poder jogar de novo do zero, como se não soubesse nada. Igual aqueles filmes antigos de ação que a gente assiste faz 30 anos e toda vez parece que é um filme que você ainda não viu tudo. Né? Lembra do American Ninja que passava na sessão da tarde? Não, né? Não lembra. Pois é, tá vendo? É isso, exatamente. É nóis, meu fiasco. Tamo junto. Valeu pelo convite e um abraço. Final Vendetta! Muito obrigado ao Kogu por essa participação aqui nesse vídeo, mas eu quero aproveitar também para apresentar mais outros jogos para vocês. E esse é um dos meus favoritos jogos de plataforma 2D recente e é brasileiro. Eu tô falando do Casey and the Wild Mask, ou Kazé, como alguns falam. Ele foi lançado em 2021 e que consegue restaurar o bom e velho estilo de gameplay da trilogia Donkey Kong Country do Super Nintendo e um visual que lembra um pouco os jogos do Sonic de Mega Drive. Ele é um chupinhado de várias franquias, tá? No game a gente assume o papel da Kazé, que é uma coelhinha que precisa salvar o seu amigo Ogo de uma maldição. E o jogo segue muito bem a linha de plataforma 2D, com destaque para os coletáveis com as letras que formam o nome Kazé e as máscaras que dão novas habilidades à personagem, como o lagarto, que faz a Kazé correr sozinha pela fase, a águia, que te permite voar, o tubarão para as fases aquáticas e o tigre, que nos permite dar um dash e também se pendurar nas paredes no maior estilo Mega Man. E tem várias fases aqui que vão te lembrar Sonic, vão te lembrar Donkey Kong também, as fases dos barris, né, que você tem que ficar pulando no barril pro outro ali, tomar cuidado para não cair direto na vala, fora diversas fases bônus que você encontra durante a aventura. Esse jogo foi extremamente elogiado pelo seu visual e a sua ótima jogabilidade, fazendo dele um plataforma 2D de muito respeito. Por mais que ele seja um chumpinhado de várias franquias, ele tem sua identidade própria, traz um bom desafio, um controle extremamente preciso, e aqui eu sempre falo dele no canal porque eu realmente gosto muito. Vale a pena a jogatina, tem pra PlayStation, Switch, PC, Xbox. Se você não jogou e ama Donkey Kong Country, pô, pelo amor de Deus, velho, para tudo que você tá fazendo e pega esse jogo logo.
E o próximo jogo dessa lista aqui nem tentou disfarçar, é pra você realmente se sentir como se estivesse jogando num fliperama ou na locadora depois da escola. E eu tô falando aqui das Tartarugas Ninja Shredder Revenge, que tem a intenção de trazer de volta a experiência de jogar o bom e velho beat'em up das Tartarugas Ninja, que fez muito sucesso na década de 90 naqueles clássicos games feitos pela Konami. E o melhor desse jogo é que ele reúne elementos clássicos como a estrutura de gameplay e o seu belo visual pixelado com elementos modernos que deixam a experiência ainda melhor, como os achievements que você pode pegar durante as fases e o modo cooperativo tanto online como offline, né? Porque nos dias atuais, ao mesmo tempo que você pode jogar com seu amigo aí que tá sentado no sofá com você pode chamar alguém do outro lado do mundo pra te acompanhar nessa aventura, virando uma verdadeira bagunça aqui durante a gameplay, mas que é extremamente divertida. E no jogo você pode controlar diversos personagens, né, principalmente as Tartarugas Ninja, mas também a April, o Mestre Splinter e o Cassie Jones como personagem secreto, dando uma cara de novidade, né, pra esse game aqui. E foi uma baita adição e que fazia falta a gente ter um jogo como esse sendo lançado pros dias atuais, né, que de certo modo esses beat'em ups foram sendo abandonados com o passar do tempo e agora estão voltando com todo vapor. Inclusive, quando esse jogo saiu, logo de cara eu já lembrei que Power Rangers tinha muitos jogos legais assim pro Super Nintendo, The Movie, que era um clássico, e como eu queria um jogo novo nesses moldes. E isso aconteceu, então já pode ficar de olho aí que teremos também um jogo novo dos Power Rangers nesse mesmo estilo aqui das Tartarugas Ninja, que eu acho que vai ser tão incrível quanto. Um que não poderia ficar de fora também é o Sea of Stars, jogo que você provavelmente já conhece. Ele é um RPG desenvolvido pela Sabotage Studio, mesma empresa que fez o The Messenger, que aliás se passa no mesmo universo e fica menção honrosa pra ele aqui também. E o Sea of Stars, ele não esconde sua principal inspiração nos RPGs japoneses dos anos 90, principalmente Chrono Trigger e Super Mario RPG. Nele temos uma dupla de protagonistas que precisam dominar a magia do eclipse para poder salvar o mundo. O jogo aplica muitos elementos dos RPGs clássicos, como batalha por turnos e o seu visual que é simplesmente deslumbrante, fazendo qualquer fã de pixel art ficar babando vendo isso aqui. Fora a sua trilha sonora, que conta com a participação do Yasunori Mitsuda, compositor de jogos como Chrono Trigger, Chrono Cross, Xenogears e Xenoblade. Ou seja, eles chamaram o cara certo pra fazer as músicas desse jogo. Então, se você é um daqueles grandes fãs de RPG, principalmente de Super Nintendo, Sea of Stars talvez pode acender aquela chama que já estava apagada há muito tempo. Agora, pra finalizar, eu quero fazer aqui uma menção honrosa de um jogo que ainda não saiu, mas que vale a pena estar no seu radar pra você acompanhar, que é o Ruff and the Riverside, que é um jogo que traz aquela vibe de jogos de Nintendo 64 ou PlayStation 2, onde controlamos o simpático Ruff, que é um urso com poderes mágicos que pode usar o swap, que é a mecânica principal do jogo e algo extremamente único que, na verdade, eu nunca vi em nenhum outro lugar. Nele, você pode modificar todo o mundo dentro do game, alterando as texturas e elementos dos objetos do cenário. Por exemplo, podemos pegar a textura de uma árvore e colocá-lo em um muro de pedra para poder derrubá-lo e conseguir avançar, ou ainda transformar uma pedra em madeira para poder usá-lo como barco e atravessar um rio. Ou pior ainda, transformar esse rio em uma pista de metal. É literalmente um copia e cola com as texturas dos elementos do jogo. Mecânica assim muito diferente, dando diversas possibilidades na gameplay, permitindo você fazer várias coisas, né? Eu imagino que esse jogo aqui vai te deixar fazer o mesmo objetivo, chegar nos mesmos lugares, só que com diversas formas diferentes. Outro ponto que chama bastante atenção são os detalhes dos personagens, que são retratos em 2D em um mundo totalmente 3D, algo que lembra um pouco a série do Paper Mario. E um detalhe muito impressionante é que os modelos dos personagens foram todos desenhados à mão, que é um capricho assim incrível que a gente consegue perceber assistindo os trailers do jogo. Ele ainda não tem data de lançamento, mas se você curte jogos nesse estilo aqui, com gráficos antigos, essa vibe Nintendo 64, meio Play 2 também, já adiciona ele na sua lista de desejo na Steam para você não perder. Inclusive, os desenvolvedores falaram que vão adicionar legendas em português também, tendo em vista a movimentação de nós brasileiros aqui, falando sobre o jogo nas redes sociais. Então dá essa moral pros caras lá também, porque é um jogo que tem muito potencial. Eu vou até deixar o link para vocês da página na Steam para você poder adicionar na lista de desejos, combinado?
Mas olha só, eu tenho certeza que eu deixei muitos jogos incríveis, novos, que tem essa temática de jogo antigo de fora desse vídeo. Então comenta aqui embaixo mais games que poderiam aparecer numa parte 2, quem sabe. Eu queria agradecer também a participação do Kogu nesse vídeo. Se vocês quiserem conhecer o trabalho dele, eu vou deixar o canal aí na descrição. O cara faz um trabalho fenomenal aqui no YouTube. E se você curtiu, não esquece de fortalecer com seu joinha, inscreva-se no canal. E aqui do lado eu vou deixar pra vocês jogos novos que receberam uma versão demake, que é basicamente pegar um jogo novo e transformar ele pensando como se fosse um jogo antigo e que você pode jogar. Você vai curtir. Eu vou indo nessa, um grande abraço, valeu e tchau, tchau.